Fala aí, galera do terceiro ano, galera do curso do Colégio 7 de Setembro. Professor Fábio aqui mais uma vez com vocês para a gente iniciar a nossa primeira aula sobre os Estados Unidos, a primeira de duas aulas sobre os Estados Unidos, esse país que é o país mais relevante da atualidade, é o país com o maior poderio econômico, maior poderio militar, tem um poder cultural muito grande a nível mundial e está no centro das decisões políticas mais importantes. Então, falar sobre os Estados Unidos é falar sobre um país que tem um poder de influência, de decisão muito grande a nível mundial. E nós vamos começar a nossa aula discutindo os aspectos físicos daquele país, tá? Começando pelas questões climáticas, tá? Então eu queria, junto com vocês, observar esse mapa aqui da direita. Nós temos, basicamente, 5 tipos de clima. Nessa parte aqui da Flórida, no sul dos Estados Unidos, essa parte central até essa faixa leste, nós temos o clima subtropical, tá? Que é um clima muito parecido com aquele que nós temos no sul do Brasil. Tem verões quentes, invernos mais frios e uma umidade bem distribuída ao longo do ano, chuvas regulares ao longo do ano, tá? Mais ao norte, nessa região, nós temos o clima temperado, que é o clima das 4 estações, muito bem definidas. Rumo a oeste, nós temos aqui nessa parte central mais para o oeste, os climas árido e semiárido. Daqui a pouquinho a gente vai usar o nosso raciocínio para justificar a ocorrência desses climas, tá? E por fim, aqui no litoral da Califórnia, a presença de clima mediterrâneo, tá? Pessoal, a formação de climas secos obedece a uma série de fatores que a gente vai ver mais adiante. Aqui, a gente justifica a ocorrência desses climas árido e semiárido utilizando 2 fatores. O primeiro deles é o fator relevo. Tá? Nós sabemos que nessa costa oeste nós temos uma cadeia de montanhas, nós temos aqui dobramentos modernos que são as montanhas rochosas. E essas montanhas rochosas, esses dobramentos modernos, causados pelo encontro, pelo choque das placas tectônicas, o movimento convergente delas, impede a passagem de umidade vinda do Oceano Pacífico. Ok? O segundo fator está relacionado com essa corrente marítima, que é a corrente fria da Califórnia. Tá? E aqui, de novo, um outro raciocínio. Uma corrente fria, água mais fria, ok? Dificulta a evaporação. Com menos evaporação eu tenho menos condensação, consequentemente, menor precipitação. Então, as correntes frias acabam favorecendo a ocorrência de climas mais secos. Galera, o mesmo já não acontece na outra costa dos Estados Unidos, onde nós temos uma corrente quente, que é a corrente do Golfo. E aqui, o contrário. Água mais quente, mais evaporação, mais condensação, mais precipitação. Isso ajuda a gente a entender por que nessa região chove com mais regularidade. Ok? Sabemos também que os climas, eles de certa forma acabam determinando as vegetações. Então, nos Estados Unidos, dada essa variedade climática, temos também uma variedade de vegetação. Nesta região de clima subtropical, nós temos florestas tropicais, em alguns lugares até a ocorrência de mangue, quer dizer,
já não mais por conta do processo de urbanização, mas naturalmente sim. Nessa região, então aqui florestas tropicais, florestas subtropicais, nessa região de clima temperado, a floresta temperada, que é a floresta que obedece às 4 estações do ano, né? Nessa região de climas árido e semiárido, nós temos as vegetações xerófilas, mais aqui ao sul temos as estepes e as pradarias, associadas aqui ao relevo plano, que a gente vai ver mais tarde, tá bem? Temos a taiga nessa parte mais norte, noroeste dos Estados Unidos, ok? E nessa região mediterrânea, eu não coloquei aqui, nós temos também a vegetação mediterrânea. Eu tenho aqui um mapinha para ajudar a gente aqui, ok? Pessoal, dando sequência aqui aos aspectos físicos, eu queria comentar com vocês a respeito do relevo dos Estados Unidos, tá? Nós temos 3 formações de relevo. Mais a leste, nós temos planaltos, que são chamados de Montes Apalaches. Nós temos os planaltos aqui. O principal deles é o Planalto dos Montes Apalaches. Aqui planícies no litoral, Montes Apalaches, Planaltos a leste. Nessa região central, nós temos as grandes planícies, e essa região está muito associada ao setor primário, à agricultura e à pecuária, por conta do relevo mais plano, ok? Aqui as planícies centrais. E mais a oeste nós temos as montanhas rochosas. Então, se eu fosse fazer aqui, né, um perfil, né, saindo do leste rumo ao oeste, eu teria planícies litorâneas, muitos planaltos, planícies centrais e montanhas, ok? Certinho até aí? Pessoal, prestem atenção na disposição dos rios. Vejam como os rios, eles acabam convergindo para essa região central. É porque essa região central, ela justamente é mais baixa do que tanto leste quanto oeste. E, pessoal, é muito comum nos Estados Unidos a ocorrência de furacões e de tornados, tá? Existe uma diferença entre eles. Os furacões, eles são ventos fortes, carregados de umidade, que giram em torno de um centro de baixa pressão atmosférica. Não se assuste, minha querida, meu querido, do curso do 3º ano, a gente vai ter nossa aula de climatologia e a gente vai falar muito disso, tá? Mas basicamente um furacão, ele é uma chuva, né, associada a um vento muito forte que gira em torno de um centro de baixa pressão, tá? Então esse vento gira em torno de um centro. Olhemos aqui esse mapa do lado esquerdo. Os furacões nos Estados Unidos, eles acabam se formando no Oceano Atlântico e vão entrar no país por essa região aqui, que é a região da Flórida, a região do Golfo do México. Um tornado, ele é um vento muito forte, originado pelo choque de 2 massas de ar de temperaturas muito diferentes, né? Uma massa muito quente e uma massa muito fria. E ambos acontecem no fim do verão. Então, agosto, setembro principalmente, mas outubro é a temporada de tornados e de furacões, tá? Por que os furacões? Porque essa água do Golfo do México, do Oceano Atlântico, essa água que naturalmente já é quente por conta das correntes quentes, ela já tomou sol, já esquentou o verão inteiro. Então o fim do verão é a época mais quente, é quando eu tenho mais evaporação, tá? E por que os tornados? Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o relevo. O relevo dos Estados Unidos ajuda a gente a entender a formação de tornados. No final do verão, que eu tenho ventos, um ar muito quente aqui no Golfo do México, ao mesmo tempo que eu já começo a perceber ventos frios vindos do Polo Norte, né?
e o relevo forma uma espécie de corredor onde esses ventos se encontram, formando aí os tornados também no final do verão, ok? Falando aqui da formação territorial, os Estados Unidos, a gente sabe que durante muito tempo ele foi basicamente o leste do país nas 13 colônias inglesas, correto? E aí a gente tem todo aquele processo histórico da independência em 1776, né, na Guerra de Secessão no século XIX, perdão, né? E aí a gente tem as colônias do norte brigando com as colônias do sul, o norte vence, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui de vocês mais para o processo de formação territorial, né? E não muito a história dessa formação. As 13 colônias, elas estão situadas aqui no leste e elas vão, né, o território dos Estados Unidos vai avançando rumo ao oeste por meio de compras de territórios, tá? É o que acontece, por exemplo, aqui com a Flórida, mas também por guerras, que é o que os Estados Unidos acaba fazendo com os territórios do México aqui, né? Esse movimento ele é chamado de Marcha para o Oeste, o mais longe possível ao oeste, que é o Far West. Galera, o que é um filme de faroeste? Um filme de faroeste é um homem branco chegando numa região ali que tem os nativos e tudo mais, né? Dentro desse contexto de Marcha para o Oeste. Galera, uma sacada aqui. O que respalda os estadunidenses a avançarem sobre o oeste, sobre terras que não lhes pertenciam, né? A gente tem aquela ideia da nação escolhida por Deus para levar o progresso para outras regiões, que é o destino manifesto. Essa ideia está muito enraizada na mentalidade do estadunidense, tá? Também aquela questão do darwinismo social, aquela questão da raça, da etnia superior, né? Então, na cabeça do estadunidense, nesse processo de marcha para o oeste, o cara estava levando o progresso e estava salvando os outros povos, né? Olha que maluco, né? E por fim, pessoal, algumas considerações aqui a respeito dos aspectos humanos. Um negócio que eu esqueci de comentar aqui. Essa marcha para o oeste, ela teve um custo humano gigantesco, né? As populações nativas, os algonquinos, os iroqueses, né? Várias tribos nativas foram praticamente dizimadas nesse processo. Tá? Com relação aos aspectos humanos, pessoal, a gente tem uma população muito concentrada no nordeste dos Estados Unidos, e aqui a gente tem fatores históricos que explicam, né, também as 13 colônias, né, e aqui também a região dos Grandes Lagos. E nós temos uma população muito grande também concentrada na região oeste, principalmente aqui na Califórnia, tá? Galera, nessas regiões nós temos justamente as 3 megalópolis dos Estados Unidos, que é um conjunto de regiões metropolitanas que quase que se juntam. Aqui a megalópole de Boston e Washington passando por Nova York. Aqui a megalópole Chicago, Pittsburgh, passando por Cleveland. E aqui a megalópole San, de San Diego a São Francisco, passando por Los Angeles, tá? É importante a gente perceber que, em termos de aspectos humanos, a população estadunidense ela é muito miscigenada, tá? Por conta da formação do país ao longo dos séculos. Só que essa miscigenação não se converte a uma integração multiétnica. Deixa eu tentar ser mais claro. Nos Estados Unidos é meio que cada um no seu quadrado, tá?
Então, a população hispânica, ela acaba se concentrando mais em uma região, é o que eu estou vendo aqui neste mapa, a grande concentração de hispânicos vindos principalmente da América Latina, na América Central, perdão, e México, se concentrando aqui. Tá? Nós temos a população negra se concentrando em algumas regiões, tá? E dentro da cidade também em alguns bairros. Nova York é um bom exemplo disso, né? Nós temos os bairros dos negros, né? O Bronx, nós temos também algumas partes do Brooklyn, tá? E entre esses povos, pessoal, entre essas etnias, muitas vezes nós temos muitos atritos, tá? Principalmente aqui nessa região do sul, que é palco de muitos atritos entre brancos e negros, fruto ainda do processo escravista, né, que é onde a escravidão estava nas colônias do sul. Certinho, pessoal? Então aqui uma introdução aos Estados Unidos, o bicho pega mesmo na próxima aula. Beleza?